Algumas outras curiosidades também, né? Na minha escola, todo dia de manhã, quando a gente entrava, na primeira aula, a gente tinha que fazer o Pledge of Allegiance, que tinha a bandeira americana e eles, tipo, tinham que. Era uma frase, né, que eles falavam, dizendo que eles eram americanos e meio que respeitavam a bandeira deles. E eles faziam isso todo dia, de manhã, a gente tinha que fazer. E também no mesmo período de manhã, no primeiro período, no finalzinho da aula, eu acho que nos últimos 10 minutos da primeira aula, era dedicado à leitura. Então todo mundo, o professor meio que parava a aula, faltando 10 minutos, e falava, olha, agora é hora de leitura. E pra falar a verdade, gente, ninguém pegava um livro pra ler não, tá? Já tô falando, não vem com esse papo de, ai, americano é tudo inteligente, hora que o povo respeita, não. Não tinha um lá que pegava um livro pra ler, ficava tudo no celular, tá? Tô falando. Já vem brasileiro querer falar que os Estados Unidos é melhor, o pessoal lê, não lê nada. Os ônibus amarelos, né, gente? Vamos falar um pouquinho rapidinho dos ônibus. Os ônibus amarelos são assim, é ótimo, tem vários. Eles passam, né, em várias ruas, várias casas. E é bem legal, assim, o sistema. É, obviamente, de graça, né, para os alunos. Cada cidade é diferente, tá? Por exemplo, em cidade grande, geralmente eles têm um ponto de encontro, onde as crianças andam até aquele ponto de encontro e ele pega todo mundo. Só que no meu caso, na minha escola, tinham vários ônibus. Eu tinha que saber o meu ônibus pelo número. O meu era o número 12. E não é um ônibus igual no Brasil, que vem escrito 12. Você só reconhece o motorista, ou eles chegam e falam. E aí eles passam nas ruas, né, e vão te deixando na sua casa. E eu posso pegar o ônibus em qualquer dia, qualquer momento, ou não. Tipo, se eu estiver na porta lá da minha casa, ele me pega. Ele vai fazer a rota dele. Se eu estiver lá na porta, ele me pega. Se não, ele segue a vida dele, né? Mas o ônibus, gente, ainda mais para o ensino médio, era muito complicado, né? Porque o ônibus só tinha criança. O pessoal do ensino médio já tá ou com o pai que deixa eles lá, ou amigo que pega, ou eles mesmos dirigem. Então, pegar o ônibus amarelinho lá foi muito legal no começo, mas, gente, só tinha criança. Tinha, tipo assim, mais 2, 3 alunos do ensino médio, que no começo era legal, assim, né, pela experiência, mas eu não peguei o ônibus muito, não, por conta disso. E em esporte, né? A gente vê em filme aquele futebol americano, o pessoal tudo com aqueles uniformes, vão pra escola com aqueles uniformes e tal. E, gente, assim, acontece, tá? Uma vez ou outra eu via gente usando camisa do time, né? Jogava futebol americano, vinha com a jersey deles lá, sei lá. Mas não é muito normal, tá? Não era. E até porque, tipo, o uniforme, quando você joga, eles te emprestam, né, o uniforme da escola e você devolve no final da temporada. Eles não te dão. Você tem a opção de comprar casaco, igual o pessoal tinha em filme, né? Que você vê. Você tem essa opção de comprar, mas não é dado, não é todo mundo que tem, sabe? E até caro, tipo, não é todo mundo que vai comprar. E eu, por exemplo, comprei, tipo, meião eu tive que comprar, tenho até hoje. E as camisas de treino de futebol, comprei. A única coisa que eles te emprestam é o uniforme, né? De resto, você compra sweater, você compra tudo de fora se você quiser. Agora, acho que a última coisa que eu consigo pensar agora pra falar é daqueles bailes, né? A gente vê o baile de formatura. Gente, não é baile de formatura, mentira, mentira. Eu sei que, né, eu acho que muita gente já sabe que é prom, né? Que fala é o prom. Na verdade, são dois bailes, né? A escola tem o homecoming, que é no começo do ano, lá no outono, né? Pra setembro, outubro, no começo do ano escolar. Eles têm o homecoming, que é um baile pra dar boas-vindas, né? Para os alunos. Então, todos os alunos são convidados, é de graça. O meu foi no ginásio mesmo da escola. O prom é um pouco diferente. O prom, eles já são para os upperclassmen, que são os mais velhos. O pessoal do terceiro ano, os juniors, e o pessoal do quarto ano, os seniors. Mas eu acho muito importante, né, ressaltar que não é um baile de formatura, igual o nosso no Brasil, gente. Não é. É um baile, assim, pra meio que celebrar que você é mais velho, sei lá, sabe? Celebrar os últimos anos, ter memórias, mas não é um baile de formatura. E eu, na verdade, eu chamei, né, um menino pra ir comigo, mas era só um amigo, não tinha nada. E fui, mas foi tão sem graça, gente. O prom foi uma bosta, tá? Pra mim, o prom foi uma bosta. Eu não entendi, eu acho que eu não entendo o propósito do prom, porque não é um baile de formatura igual o nosso, então pra que tá tendo, mas era meio idiota, assim. Tipo, eu fui, né, com esse menino que eu conhecia, era amigo, mas nada.
Americano é uma coisa muito estranha, né? Porque pessoas que eu falava no dia a dia, tinha aula com eles, me viram no prom e, tipo, não falavam comigo. Americano é muito assim, cara. É uma das coisas também de americano, eles são uma coisa na internet e pessoalmente são outras. Ou são uma coisa no dia a dia, do nada, finge que não te vê e finge que não te conhece. Era uma coisa muito assim. Então foi um choque muito grande pra mim. Eu falava, cara, você tem aula comigo todo dia, né? Você me vê e não fala comigo. Então eu meio que me senti meio que fora, sabe, de um grupo. Mas tinha minhas amigas, estavam lá perto, sim. Tinha gente que vinha, saía tal, falava comigo. Mas o mais bizarro do prom foi a dança. Gente, até hoje eu acho que eu não superei, era uma coisa bizarra. Tipo, eu me lembro assim do salão, essa parte aqui tava tendo janta e aqui era a parte de dança. E aí o DJ tava aqui e, cara, quando você leva um date pro prom, o que eles fazem é o seguinte: o cara tá atrás, a menina na frente, eles estão sarrando. A câmera é o DJ. Eu sou o cara, eu sou o primeiro cara assim na frente do DJ. De repente tem um casal aqui do meu lado, um casal aqui e um fica em cima do outro. Gente, ficava um montinho na frente do DJ e a pista de dança vazia. Isso, o prom pra mim é bizarro assim, não faz sentido. Até hoje eu não superei essa dança. E entrando assim também um pouco nesse assunto, né? Como é que são os americanos, amigos americanos? Foi fácil fazer amigos, né? Eu tenho uma amiga até hoje que é amiga assim, fala uma vez ou outra. Na época, a gente tem que entender que assim, né? Fazer high school, eles sabem que você tá lá fazendo um intercâmbio, é coisa de um ano. Então pensa, por exemplo, no Brasil, inverte a situação. A gente sabe que uma pessoa de fora tá vindo passar um semestre, um ano no Brasil. A gente vai ser super receptivo da pessoa, a gente vai mostrar o nosso melhor lado. E com eles não foi diferente, eles queriam sim mostrar o melhor lado, todo mundo era muito gentil comigo, era muito gente boa. A amizade deles era bem diferente da nossa. Numa escola no Brasil, eu me lembro que, tipo, o pessoal de vários anos, né, conversavam, ficavam no pátio conversando e tal, todo mundo se falava. E aqui não tinha muito isso. Não era nem questão de idade, assim, de sala, de turma, mas era tipo assim, eles meio que não se metiam em outros grupos, cada um tinha o seu grupinho e, tipo, pessoas que eu era amiga na aula, né? Eu pensava, ai, será que eu vou almoçar junto com ela? Chegava na hora do almoço, filha, partiu, entendeu? Cada um pro seu canto, não tem muito isso. Então era mais difícil de fazer amigos, porque a gente não tem uma sala só. Cada um vai pro seu canto, né? A gente tem aula junto, uma aula aqui, outra ali, mas fazer amizade mesmo era mais difícil. E além disso também, na época, 7 anos atrás, o pessoal usava muito Snapchat aqui. E era muito engraçado, porque o pessoal, tipo, me adicionava no Snapchat, no Instagram, me seguiam e tal. Mas na vida, assim, real, não falavam comigo. Então tinha gente que me seguia, não sabia nem quem era, mas, tipo, me seguiam e chegava na escola, eles ou falavam comigo normal, sendo que, tipo, eu nem conhecia a pessoa, mas só porque eles me seguiam, eles achavam que a gente era amigo. Só que eu nem conhecia a pessoa, sabe? Tipo, era meio, mas quem é você? Eu nem me lembro, sabe? Eu nunca falei com a pessoa. Ou eles, tipo, falavam muito comigo na internet, no Snapchat, chegava pessoalmente e não me davam nem oi. Então era, tipo, muito estranho. E isso acontece até hoje, mais ou menos, sabe? Eu não tô mais em rede social, mas, tipo, até hoje, assim, o pessoal me manda mensagem e tal, e é uma coisa, né, de virtualmente do que pessoalmente. Falando um pouco sobre a família, né? Como eu falei no começo do vídeo, eu fiquei só 3 meses nessa família. Eles foram sim receptivos, foram bem legais, mas não deu match, não deu match. A questão da cultura, né? Eu não sei, assim, eu na verdade não tinha muita ideia do que era a cultura americana além dos filmes, né? Eu assistia os filmes e pra mim era aquilo. Aliás, não julgo ninguém, né? Acho que muita gente aí do Brasil fala da cultura americana como baseado em filmes e não é muito assim, né? Mas assim, eles eram uma família bem legal, em geral. Só que o cara era uma família muito mais conservadora do que a minha cultura no Brasil, né? Talvez famílias no Brasil podem ter a mesma cultura, mas não era a minha. A gente era assim, crescendo em São Paulo, eu já era muito mais independente do que muitas pessoas americanas eram. Ainda mais que cresceram numa cidade pequena. Então eu queria ir pro posto de gasolina na rua, que era tipo 5 minutos da casa deles. E ele falava que eu não podia porque eu era mulher. Então, assim. E eu, assim, no começo,
sabe, engolia seco, ficava quietinha. Eu não discutia, eu não falava nada. E na época eu me lembro que eu comprei um iPhone 4, assim, um iPhone bem antigo. Cheguei assim logo na minha primeira semana, né? Obviamente estava animada, gente. Primeira semana de aula, assim, era uma mistura de medo, né, com ansiedade e tal, mas também estava muito feliz. Eu queria conhecer o pessoal, comecei a seguir um pessoal, adicionar o pessoal no Snapchat. Então eu ficava, né, no celular o tempo todo, assim, vendo quem tava me adicionando, quem mandava mensagem e tal. E realmente, assim, na época eu era muito mais viciada, né, em rede social, tava animada para mostrar pro pessoal do Brasil o que eu tava fazendo, tudo aquilo. E eu gravava vídeo de tudo, da casa deles, gravava de tudo que a gente fazia, só para mostrar mesmo, porque eu tava muito feliz. Só que eles, assim, não estavam acostumados, o que eu entendo. Também não acho que era legal ficar no celular. E, pra falar a verdade, eu entendo, sim, que eu ficava muito no celular. Porém, eu não acho que eu ficava muito assim, não. Acho que hoje em dia, por exemplo, é muito pior essa questão de tecnologia do que era antes. Mas na época, pra eles, né, era bastante, eu entendo, eu respeito. Mas cara, eles tiravam meu celular e meu iPad à noite, deixavam na sala e eu não podia ter contato, né, com o meu celular. E eles faziam isso, ficaram fazendo isso por 3 meses, né, porque era a regra dele. E além disso, eu chegava da escola umas 3, acho que eram umas 4, beirando 4 da tarde, 3h30, 4 horas. E eles saíam do trabalho umas 5h30, 5h30 estavam em casa. Então, esse tempo que eu chegava da escola era para fazer lição de casa, porque aí quando eles chegassem em casa, a gente ia fazer janta, comia, limpava tudo, e a partir das 7 da noite até o horário de dormir, era horário em família. Que a gente assistia filme, jogava jogos, que seja, né? E eu achava isso legal, pra falar a verdade, eu achava legal. Não estava acostumada, mas achava bem legal. Só que aí foi isso, eles tiravam meu celular 7 horas da noite, porque já era horário de família. E aí isso começou, né, a me irritar bastante, porque eu tava sendo controlada. E além disso, assim, no horário de família, queria assistir filme, né? E ele me perguntava, tem alguma coisa que você quer assistir? Só que, tipo, não, eu não quero assistir nada, quero estar no meu celular, quero falar com meus amigos, não quero estar assistindo nada. E aí ele botava o que ele queria, botava Bonanza. Não sei se vocês sabem o que é Bonanza, mas é uma coisa antiga, de Velho Oeste antigo. E eu ficava assistindo aquilo com eles até o horário de dormir. Cara, era insuportável. Era insuportável. Enfim, os problemas começaram a acumular. Não foi só isso, tá? Eu queria ir para um jogo de futebol americano uma vez. E, na verdade, ele queria que eu avisasse com antecedência tudo que eu ia fazer, obviamente, por respeito. Só que teve um jogo numa sexta-feira que eu não sabia que ia ter jogo. E eu pedi pra ele de última hora, a gente não tinha nada pra fazer. E eu falei, eu posso ir pro jogo hoje, né, já que a gente não tem nada? Ele falou, não. Eu falei, por que não? E ele falou, porque tá frio. Só que ele falou isso de raiva, sabe? Que ele falou isso só pra querer me controlar, pra mostrar que eu tinha que falar com antecedência. E ali foi quando me deu uma esgotada. E, cara, ali eu explodi, a gente teve uma briga muito feia. Ele me desrespeitava muito, assim, sabe? Tipo, me imitando, chorando, falando que eu era muito sensível, que eu era dramática. E, cara, naquela época eu já tava tão esgotada. Aí foi quando eu me mudei, teve um negócio inteiro pra me mudar, né? A escola me ajudou. Eu acabei me mudando pra uma casa de uma professora. E deu tudo certo, sem reclamações. Hoje eu tenho até uma visão diferente sobre tudo isso que aconteceu. Mas deu tudo certo. E aí, gente, eu acho que é isso, sabe? A mensagem principal que eu olho pra trás hoje e eu penso é que aquela fase, né, do ensino médio que eu vivi foi 1 ano só. E aquilo não é a realidade, né? É bem diferente da realidade de morar aqui mesmo. Não é a mesma coisa que imigrar, que vir pra cá. Então, assim, foi uma fase muito boa, bem legal de lembrar. Eu me lembro assim, tava em La La Land, tava num sonho, né? Vivi um sonho, foi maravilhoso, mas não foi a realidade, tá? Não é a realidade de morar aqui. Eu lembro de tudo isso, fico lendo aqui, vendo essas fotos, lendo essas coisas e me dá uma saudade muito grande, mas é isso, não é a realidade mesmo. E eu tenho muito mais o que falar, né, sobre essa experiência, mas tentei dar um resumão. Essa é a mensagem principal aqui. Eu achei bem legal a experiência. E é isso. Espero que mate um pouco de curiosidade aí. Beijos.